O Programa Mediação de Conflitos é hoje uma política pública inovadora dentro do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Defesa Social por meio da Superintendência de Prevenção à Criminalidade. O Programa Mediação de Conflitos objetiva, através da filosofia de mediação, empreender métodos e ações efetivas que garantam às pessoas, comunidades, famílias, processos de resolução através dos meios pacíficos de solução de conflitos. O objetivo e o compromisso do programa Mediação de Conflitos é proporcionar uma cultura de paz e uma filosofia de diálogo entre pessoas, comunidades e instituições. O programa Mediação de Conflitos, na perspectiva dos seus 4 eixos de atuação, sejam eles mediação-atendimento, mediação comunitária, projetos temáticos e projetos institucionais, visam, sobretudo, a garantia dos direitos humanos e o acesso aos direitos fundamentais de grupos e populações consideradas socialmente excluídas.
A perspectiva de gênero e o trabalho relacionado à questão da violência de gênero são hoje trabalhadas dentro do programa Mediação de Conflitos através não só da recepção daquela mulher que busca o programa, e aí constituímos com essa mulher um processo de desnaturalização da violência e a construção de encaminhamentos adequados à rede especializada de proteção e acolhimento à violência contra a mulher. Desenvolvemos hoje também projetos numa perspectiva de prevenção primária, ou seja, não basta só trabalhar o atendimento à mulher que procura e busca o programa de forma direta. Trabalhamos então com projetos temáticos e projetos institucionais no sentido de objetivar uma prevenção primária e uma desnaturalização desta violência por parte dos grupos e lideranças comunitárias e associações comunitárias que se constituem nas comunidades, nos bairros, nas periferias e nos aglomerados onde o programa Mediação de Conflitos atua. A exemplo disto, temos hoje este documentário Momentos, que retrata os momentos e os modos de vida e os cotidianos dessas mulheres, mas sobretudo da realidade e dos grupos que vivenciam esse fenômeno dentro das suas casas e dentro dos seus espaços comunitários. Então hoje o programa Mediação de Conflitos, além de ser um instrumento de acesso àquelas mulheres que sofrem a violência diretamente, trabalhamos também com uma perspectiva de organização comunitária pela luta e pela causa com relação ao enfrentamento da violência contra a mulher no estado de Minas Gerais. Cada minuto, a cada esquina, uma mulher é espancada, muitas vezes pelo marido dentro da sua própria casa. A gente sabe, né, que a violência ela se manifesta, né, de várias formas e em diversos níveis de gravidade. Nós trabalhamos, né, principalmente com 5 tipos que estão previstos na Lei Maria da Penha, que é a violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. A violência física, ela é qualquer ato, né, ou conduta, né, que cause dano corporal mesmo à mulher, né, que causa algum dano no corpo dela, né. É a forma de violência mais reconhecida, né, e a que chama mais atenção, embora, né, nem sempre ela seja a forma de violência mais grave, mas como ela geralmente, né, e na maioria das vezes deixa marcas no corpo, né, ela é mais visível, portanto mais reconhecida, né. A outra forma, né, que é a violência psicológica, né, que em alguns contextos ela é mais grave do que a física, pelos danos emocionais, danos à autoestima dessa mulher, né, que causa, então muitas vezes ela é grave. E em que consiste essa violência, né? É quando atinge mesmo a autoestima dessa mulher, quando ela é depreciada, quando atinge a autonomia dela, que ela torna-se muitas vezes dependente desse agressor, né? Pelo tipo de humilhação que ele causa a ela, de desempoderamento, né? Então, esse tipo de violência é mais difícil de ser reconhecido, né? Mas é tão grave, né? Ou mais grave que a violência física. A outra forma de violência que também muitas vezes é difícil de ser reconhecida é a violência sexual. E por quê? Porque na nossa cultura considera-se que esse tipo de violência dentro do casamento que ela não existe, uma vez que é função da mulher, né, manter relação com o seu companheiro. E isso não é verdade, né? A violência sexual, ela é qualquer ato ou conduta, né, que cause constrangimento a essa mulher. Ou seja, ela ser obrigada a manter um tipo de relação que ela não gosta, a presenciar relações, né, às vezes do companheiro com outras mulheres. Então isso tudo, né, inclusive algum ato mesmo dentro da relação que ela não goste, que não lhe cause prazer. Então qualquer relação, né, que não lhe cause prazer, que seja contra a sua vontade, é considerada uma violência sexual, mesmo, né, dentro do casamento. A outra violência que agora, né, foi reconhecida pela Lei Maria da Penha, que é muito importante, é a violência patrimonial.
O que é essa violência? É quando o agressor ele subtrai ou destrói algum objeto, né, que pertence a essa mulher, roupas, documentos, né? E é uma violência que acontece muito, né? Por quê? Porque é uma forma do agressor manter o controle sobre a mulher, né, e as crianças também. Por quê? Porque quando a mulher não tem acesso aos documentos, é muito mais difícil para ela procurar ajuda e sair de casa. Então essa é uma forma que acontece muito e a lei, né, fez muito bem atentar para essa questão, inclusive com procurações, né? Às vezes o agressor ele obriga a mulher a assinar procurações para ele e a lei prevê que não é válida, né? Inclusive pode cancelar essas procurações. Então é uma coisa muito interessante, né, o reconhecimento desse tipo de violência na lei. E a outra violência que é a violência moral, né, que é qualquer ato que faz calúnia, difamação, né, da mulher que está sendo violentada. Bom, essas são, né, as principais formas de violência contra a mulher, ressaltando que elas acontecem, né, em diversos níveis de gravidade e que são muitos fatores que a gente precisa analisar para intervir, né? Portanto, é importante uma intervenção multidisciplinar nos casos de violência, por se tratarem de casos tão complexos, né? E de várias instituições. A gente percebe que uma instituição sozinha não dá conta, né, de resolver esses casos. Então, desde 2006, né, Minas Gerais está tentando montar uma rede, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, composta, é uma rede estadual, né, mas está mais articulada ainda aqui na capital, né, em Belo Horizonte. Então, compõe essa rede, né, as coordenadorias das mulheres, os centros de referência, a Casa-Abrigo, delegacias especializadas, a vara, né, da Maria da Penha do juizado, defensoria, né, através do núcleo de defesa dos direitos da mulher, a promotoria da mulher e algumas instituições da região metropolitana, que estão mais frequentes na rede, né? E como que se dá a entrada dessa mulher, né, para os serviços de atendimento? Ela pode entrar por qualquer uma dessas instituições que eu citei, pelo centro de referência, pela delegacia, pela promotoria, né? E essas instituições trabalham integradas, né, tentando construir um fluxo para que essa mulher seja encaminhada. Então, por exemplo, se a mulher chegou até o Bem-vinda, que presta atendimento psicossocial e jurídico, né, ela vai ser orientada, vai ser escutada. E caso ela queira fazer uma denúncia, ela vai ser encaminhada para a delegacia de mulheres. Caso ela queira só entrar com processo de separação, vai para o núcleo especializado da defensoria, né? Caso ela chegue na delegacia, faça uma denúncia, ela pode ser encaminhada para atendimento psicossocial, né? Nos centros de referência, né? Pode, querendo, né, abrir um inquérito, então vai ser encaminhado para a promotoria da mulher e para a vara, né? Então vai se trabalhando, né, de acordo com o que essa mulher procura dos serviços, ela vai ser encaminhada para cada um deles. É importante ressaltar, né, que então ela pode entrar por qualquer uma dessas instituições, sendo que para chegar até o judiciário, ela tem que passar pela delegacia de mulheres, assim como para acessar o IML também, né? E para acessar a Casa-Abrigo Sempre Viva, que é um abrigo para mulheres que estão em risco iminente de morte, não tem outra alternativa de proteção, né? O caminho, né, por enquanto, porque o abrigo ele vai ser consorciado, vai fazer parte de uma autarquia, né? Mas por enquanto o caminho de acesso é o Bem-vinda Centro de Apoio à Mulher. Então qualquer mulher que esteja nessa situação, que precisa de uma proteção, né, tipo um abrigo, tem que ser encaminhada para o Bem-vinda, passar pela escuta, né, dos profissionais e daí ser encaminhada para o abrigo. Eu tive um relacionamento de 4 anos com o meu falecido namorado. A gente teve uma relação estável, eu comecei a relação, eu tinha 16 anos com ele. E começou a me manipular, não deixar eu fazer as coisas, não deixava eu sair com as minhas amigas. Começou a me prender mesmo e começou a falar que eu era a vida dele. E começou a me prender dentro de casa, a não querer deixar sair. E quando eu tentava sair, ele tentava se matar, né? Muitas vezes ele tentou se enforcar, muitas vezes ele tomou remédio, né? Facas, me ameaçava, se você sair, eu vou me matar. Né? E eu gostava muito dele, né? Ele
Ele era meu primeiro namorado, minha primeira relação. E pra mim era normal isso, né? Eu achava que seria uma forma dele me defender, de gostar de mim, um ciúme saudável. Até que um dia ele simplesmente passou na minha frente de moto. Eu tava sentada com minhas amigas, foi num domingo, dia 24 de fevereiro do ano passado. Ele passou na minha frente, parou a moto, conversou com duas amigas minhas e eu tava sentada com outra. Simplesmente pegou o telefone dela, foi pro canto e quando voltou me deu um tiro e se matou. Ele me deu um tiro aqui na fronte, atravessou meus olhos e a bala alojou no meu nariz. Eu tive que fazer uma cirurgia cerebral para tirar o sangue que subiu pro cérebro, né, coagulou. Isso eu fiquei em torno de umas 2 semanas no hospital, em tratamento. Isso eu não falava, eu não andava, né, tudo eu precisava de uma pessoa, precisava muito da minha mãe, que no momento, né, estava comigo ali. E depois dessas 2 semanas do hospital, eu vim para casa, tive acompanhamento, até hoje eu faço acompanhamento com psicólogo, tenho retorno ao médico sempre, porque como a bala ficou alojada, né, vai ser uma marca para sempre, a bala ficou alojada, eu tenho que estar sempre indo ao médico para ver se ela não tá andando, porque ela pode parar em outros lugares, né, pode andar e afetar alguma coisa em mim ainda hoje. O tiro que ele deu nele foi fatal. Aí foi uma dor muito grande pra mim, né? Porque era uma pessoa que eu gostava muito e que eu via nele que ele era doente, que era uma doença que ele tinha. Tem 1 ano já, vai fazer 1 ano que ele faleceu e minha vida continua, só que prestando atenção, né, nos próximos relacionamentos, se as pessoas, porque realmente elas despertam, elas começam a fazer coisas que você percebe. Eu, como já passei por isso, eu sei, né, distinguir o que é. Começa a fazer coisas, a te prender em algumas áreas, né? Não, fica comigo, né? Agora eu já sei, já entendo. Era muito difícil pra mim, sabe, viver nessa vida, né? Sabe? Você tem que controlar tudo na sua vida por função de uma pessoa que não pensa nela própria e nem nas pessoas que estão do lado dela. Muito difícil. Violência basta, chega de sofrer. O momento é momentâneo, mas a dor não dá pra esquecer. Olha, acho que essa relação que eu tive com ele foi de muito amor, muita cumplicidade, muito tudo. Só que eu acho que para as mesmas mulheres que tá sofrendo a mesma coisa do que eu sofri, que já passou, que procura um psicólogo, né, a pessoa, o amigo, sabe, uma pessoa para estar ali orientando, para poder falar que não é normal a pessoa sentir isso. Eu não sou tudo na vida dele, não fui tudo, né, como tem muitas outras coisas, mas que procurasse um tratamento, né, um psicólogo para poder falar, porque o psicólogo, né, para se abrir e para realmente não aceitar esse tipo de coisa, que o amor não é isso, né? O amor é outras coisas, não é prender a pessoa dentro de casa, não é se transformar na vida dela, né? Que a vida é tão grande, tem tantas coisas para fazer, para não ficar pensando que o mundinho é só você e ele e você, que tem tantas outras coisas, né? Para procurar ajuda aqui. Se eu tivesse procurado ajuda, hoje ele não estaria morto. Será que amor tão doentio, tão destruidor? Hoje eu já superei, assim, muitas coisas, né? Mas ainda fica o porquê. O porquê ele fez isso, né? O que transformou a nossa relação. Por que ele tentou fazer isso? Ele se foi, mas eu tô aqui e a pergunta fica, né? Mas o porquê? Eu gostava tanto dele, ele gostava tanto de mim. E ele simplesmente se julgou o direito de fazer isso, né? É muito complicado, assim. Ele realmente tentou tirar minha vida, né? Ele tem hoje, até hoje. Então, pra mim, isso é uma violência contra a mulher. Então
eu te pergunto, pra que soco e pontapé? Será que é desse jeito que se trata uma mulher? E a maior violência doméstica não é aquela que você bate na mulher, é as palavras que saem da boca. Essa é uma das piores que existe, que foi o que ela até hoje não me perdoa por causa disso. Eu falei pra ela, sai do meu pé, chulé. Por muito amor que seja, uma hora o amor acaba. E acaba saindo discussão. Palavras é a primeira ofensa que acontece. Quando a pessoa chega a agredir no braço, as palavras já agrediram há muito tempo, já entornou, como disse, já passou do limite já. A ressaca moral é você saber o que você fez com o seu pagamento, que você chegou em casa sem dinheiro, ainda bateu na mulher ainda, a mulher chamou a polícia, você foi preso, como já aconteceu comigo. Eu morava lá no Dom Bosco, eu cheguei embriagado em casa, a mulher achou ruim, eu bati nela, o vizinho chamou a polícia, eu fui preso. Incrédulo, mentiroso, violento, ambicioso, amor consequente, deixa marcas no osso. Foi péssimo, foi muito ruim. Sofrimento passado naquele momento, a dor, a mágoa, um grande atormento. Eu me sinto um homem derrotado nesse ponto, porque eu gosto muito de escrever, de vez em quando eu escrevo alguma coisinha. E há pouco tempo eu escrevi um negócio e deixei para ela, para minha esposa. Porque ela até hoje ela não me perdoou. Eu sou um homem completamente apaixonado pela minha mulher. Eu gostaria de explicar que não deveria fazer, não deveria bater. Mulher não se pode bater. É uma coisa muito delicada, muito cheirosa. Uma coisa muito triste. Então eu acho que é melhor largar para lá do que bater. Sai de casa, vai dar uma volta. Quando você tiver cabeça fria, você volta. Uma vítima do machismo, espancamento e tormento, de lágrimas de dor, ódio e sofrimento. A primeira agressão foi quando ele chegou em casa bêbado. Aí eu fui reclamar alguma coisa pra ele e ele achou ruim. E assim, tudo que eu ia falar, né, pra ele era motivo já de violência, né. Cansada de apanhar do seu próprio companheiro, num grito de socorro ela entra em desespero. Mas eu me senti um lixo. Me sentia derrotada, né? Porque eu tinha vontade de sair, de acabar com tudo, de viver a minha vida, mas ao mesmo tempo, como é que eu ia viver? Como é que eu ia criar meus filhos se eu não tinha uma profissão, eu não tinha de onde sobreviver? Eu vivia dependente dele. Então ele era a minha escora. Então eu vivia através dele, mesmo sendo espancada, mesmo sendo agredida, né? Mas era ali que eu estava criando meus filhos, era ali que eu estava sobrevivendo. A gente não ficava uma semana sem brigar. Era direto. A gente não tinha harmonia, não tinha... Assim, a gente não entendia um ao outro. Às vezes eu queria conversar, ele chegava em casa, eu queria conversar com ele. Eu chamava ele pra gente conversar. Vamos conversar, vamos entender, vamos ver onde é que tá errado. Ele não queria, ele saía fora. Então, assim, era muito difícil. Uma vez ele me agrediu na casa da mãe dele, lá no interior, na frente da mãe dele. A mãe dele desmaiou, passou mal. Aí ela, depois quando ela voltou em si, ela chegou pra mim e falou assim, olha aqui, a partir de hoje você vai tomar uma atitude. Você nunca mais vai baixar a cabeça, você vai levantar a cabeça e vai tomar atitude. Tô no combate, denunciando as agressões, digo basta violência em meio às tribulações. Denunciei uma vez só, quando ele me bateu, ele foi preso, ficou de um dia pro outro preso. Aí no outro dia ele chegou em casa, aí falou comigo que tava com vergonha dos vizinhos, aí a gente viajou. Nós fomos pra casa da família dele, ficamos um tempo lá. Mas assim, sempre violência e mais violência. Não foi nem bem eu que denunciei ele, foi a vizinha. Foi a vizinha que chamou a polícia pra ele, e os policial veio e me perguntou o que tinha acontecido, eu contei. Aí ele falou que era me tomar. E aqui, quando a gente morava aqui no Providência também, uma vez eu chamei também. Porque tem muitas mulheres aí, ó, vive espancada, vive sofrendo, né, sendo agredidas, sendo humilhadas. A única solução que eu encontrei mesmo foi só ele. Não encontrei nem família, não encontrei nem vizinho que me deu conselho, nem nada. Foi só esse caminho que eu encontrei foi que resolveu a minha situação. Eu busquei, que eu procurei ter uma profissão,
E eu queria viver, eu queria ser gente, eu queria ser vista como gente, como um ser humano, que eu não me sentia gente, eu me sentia um bagaço, uma coisa, né? Que era usada, que chegava, o marido chegava, tinha que estar tudo pronto para ele, então era tipo como se fosse uma escrava. E depois que eu reagi, que eu busquei a solução, e que eu busquei uma profissão, e que eu busquei um trabalho, e hoje, graças a Deus, eu vivo para minha família, para o meu trabalho e para Jesus também. O sol da liberdade, um sorriso de verdade, assim como o mundo quer uma mulher de coragem. O recado que eu dou às mulheres que vivem, que se encontram em situação de violência doméstica ou familiar, é para que elas não se acomodem nessa situação, que elas busquem a paz, a felicidade, a liberdade. E hoje são vários os órgãos, instituições governamentais e não governamentais que estão aptos e capacitados a estarem recebendo essas mulheres. No caso da Delegacia de Mulheres, você será mulher em situação de violência, será recebida por uma equipe de policiais e femininos, do sexo feminino, e não sofrerá nenhum tipo de constrangimento. Na delegacia, ela poderá lavrar o boletim de ocorrência, narrando a situação de violência em que vive. A lei, hoje, né, a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, ela, além do procedimento criminal, ela vai auxiliar essa mulher numa forma mais imediata, prevista na lei, que chamam-se as medidas protetivas de urgência, onde ela pode pedir o afastamento do lar com os filhos, ela pode pedir o afastamento do agressor do lar, ela pode pedir uma separação, ela tem várias opções. Ela pode pedir o encaminhamento dela e dos filhos para um abrigo onde ela possa se sentir segura durante o curso do procedimento criminal. Então são várias as opções. Essa mulher hoje, o medo da mulher é vir à delegacia, fazer a denúncia e depois vou ter que voltar para casa após a denúncia e o risco ficaria ainda maior. Então hoje não é assim. Se ela não quiser voltar, ela tem toda a cobertura legal para poder estar saindo de casa sem a perda de seus direitos, sem a perda da guarda dos filhos. No caso dela sair, um exemplo, ela sai com a roupa do corpo porque acabou de ser agredida, ela chega na delegacia, ela fala que não vai voltar, a delegacia designa uma equipe de policiais para acompanhá-la até em casa, retirar os seus pertences pessoais, seus documentos e até mesmo seus filhos e encaminhar para um local seguro. Então essa mulher hoje não tem o que temer após uma denúncia. A delegacia também presta uma assessoria jurídica, orientações jurídicas e presta um serviço psicossocial. Esse serviço é gratuito, é um serviço de apoio a esta mulher que está em situação de violência.